Olá, aluno Unifaciar, eu sou a professora Nathalie Mianucci e nesta aula nós vamos estudar o progresso da administração. Mudanças nos ambientes corporativos, flexibilidades, alterações e melhorias contínuas. O que tudo isso pode melhorar dentro das nossas empresas? Desejo a todos um excelente estudo. O progresso da administração. Introdução. Nós temos duas categorias para o progresso, que é a estratégia organizacional e a responsabilidade social. Dentro da estratégia organizacional, a gente tem os pontos cliente, público-alvo, diferencial e concorrência. Dentro da responsabilidade social, nós temos os parceiros e a ética. Então, ali tem uma representação gráfica, né? Nós vamos estar estudando cada um desses pontos no decorrer desta aula. As transformações contemporâneas mudaram o pensamento administrativo. Então, hoje nós temos estruturas mais enxutas, postos de trabalho, né, mais expansivos, mais direcionados a essa expansão, a esse progresso, mas com poucos colaboradores, né? E aí foi necessário refazer toda a parte de estratégia, reorganização dos cargos, organograma, para um mercado, então, que está cada vez mais competitivo. É necessário colaboradores cada vez mais qualificados para o desenvolvimento da organização. O progresso, então, ele descentralizou as decisões, né, dentro desse esforço coletivo, dessas equipes que estão sendo criadas, mas lembrando que sempre é necessário uma responsabilidade mútua e flexível, né? De estar sempre conversando sobre o que está acontecendo na organização, com os clientes e em todos os departamentos. As teorias administrativas, então, elas passam a ser influenciadas por esse progresso. A administração, então, ela é aquela ferramenta básica, né? Passa a ser a ferramenta básica para uma organização e gerar resultados, produzindo desenvolvimento econômico e social. Então, dentro do progresso da administração, a gente tem aquelas duas categorias, né, que são as estratégias organizacionais e a responsabilidade social. Conforme eu falei, são vários tópicos do processo, né? E aí, dentro desses tópicos, nós temos o cliente, o público-alvo, a concorrência, o diferencial para estratégias organizacionais e a ética e parceiros na responsabilidade social. Mas e o que significa progresso, né? Acho que é importante a gente definir antes da gente passar a estudar cada um desses tópicos. O significado de progresso é aquela ação ou resultado de seguir em frente, avançar, movimentar, e isso movimenta a mudança, né? Isso movimenta as alterações organizacionais, as alterações de pensamento, né? Dos administradores, dos colaboradores. E isso vai movimentar a empresa a ter o próximo ponto que a gente vai estudar, que são vantagens competitivas no mercado. Nós temos as estratégias organizacionais, então, que são as variáveis dentro de uma empresa que movimentam justamente essa mudança, esse progresso. E mais ainda, ela muda, né, de uma empresa para outra. Então, uma estratégia que vale para a empresa X não vai valer para a empresa Y. Então, cada empresa tem que traçar o seu plano, conforme a figurinha ali, né? Vamos sentar numa reunião e vamos estabelecer quais estratégias. Isso tem que ser a nível de diretoria, né? E a diretoria repassar, escalonar isso, né, para os seus gerentes e os gerentes para os coordenadores e tudo mais, quais foram essas estratégias estabelecidas. Aqui, então, a gente tem a figura do forecast de vendas, que é aquela previsão mensal de demanda gerada para a produção. É uma previsão de vendas, compra de insumos, cadeia de suprimentos, distribuição de produtos. É muito complicado, às vezes, fazer um forecast de vendas, né? A gente, às vezes, está dentro de uma estabilidade de mercado ou a empresa está mudando, né? Eu estive dentro de uma empresa em que eles traçaram metas de forecast dentro de um planejamento de máquina, mudança de produto. Então, olha o complexo, porque ainda estavam entrando clientes novos, eles ainda estavam conhecendo esse mercado e já tinham que traçar as estratégias. O forecast, às vezes, ele é mensal, mas ele pode ser, inclusive, anual, porque o pessoal do planejamento, às vezes, precisa colocar uns pontos para a produção
que vão ser necessários para a compra de insumos, às vezes, do ano todo. Então, isso varia muito, né? Conforme eu falei, as estratégias organizacionais, cada um vai planejar de uma maneira. No caso dessa empresa que eu trabalhei, era trabalhado com 2 tipos de forecast. Era o mensal, que aí os gerentes divulgavam sempre no final de cada mês para o mês seguinte, e tinha o anual. E aí o anual era feito geralmente lá por outubro, mais ou menos, para demonstrar o próximo ano. Então, olha o espaço de tempo, né, que eles tinham que tentar mensurar isso, como é que ia acontecer esses planos do mercado. Mas é importante, porque pelo menos é uma linha de raciocínio que você tem traçado. Aqui a gente tem figura, então, do Michael Porter, que é um grande estrategista organizacional. Ele estudou toda a parte de estratégia e vantagem competitiva, autor de livros de estratégia e competição e extremamente experiente na linha de consultorias de empresa. Então, a gente vai abordar alguns temas que são estudos do Michael Porter. Então, ele mensura que criar uma estratégia é alcançar um diferencial competitivo. A vantagem, ela tem que estar sempre à frente do concorrente. Então, você tem que criar algo inovador, de repente, ou um progresso, algo que vai estar à frente dos seus concorrentes. E essa vantagem frente à concorrência, então, ela pode ser um preço, uma qualidade num produto, um diferencial que o teu concorrente não tem, um serviço diferenciado. O importante é gerar algo de valor ao seu cliente. Nós temos aqui, então, a figura das 4 estratégias de ganho para vantagens competitivas. E a gente vai estar estudando cada uma delas, só citando quais são, então, a liderança em custo total, a diferenciação, o custo com foco e a diferenciação com foco. Liderança em custo total. Dentro dessa estratégia, nós temos, então, produtos vendidos a um preço médio para ganhar uma margem frente a uma concorrência, né? Então, ganhar alguma vantagem aí, só que agora relacionado a preço, né? Também é usado para vender a um preço mais baixo, né? Então, aí para ganhar alguma participação de mercado. Aqui nós temos um exemplo bem clássico, que foi justamente o que eu coloquei ali na foto, que é o departamento feminino. E aí a gente pode perceber que eles compraram um número bem grande ali de calças jeans, né? E aí esse departamento, então, vai fazer grandes promoções para conseguir chamar, né, ali as mulheres que vão estar entrando na loja, vestindo, experimentando e que são atraídas por esse preço, né, mais vantajoso em relação aí a outras lojas. Por que eu falei lojas de departamento? Porque são lojas que têm um poder maior de negociação junto a fornecedores e conseguem comprar grandes quantidades aí no mercado, né? Tem grandes parcerias com várias marcas e aí conseguem realmente se diferenciar com relação a preço. Isso força, então, a concorrência a baixar o preço também. E aí a gente tem que ter um ponto de atenção, porque se a concorrência baixou o preço, por consequência, quando a gente for fazer alguma nova promoção, alguma coisa assim, às vezes a loja também é preciso cobrir o preço que a concorrência já baixou. E aí fica um ciclo, né? Então tem que tomar muito cuidado também para fazer promoções dentro de uma realidade de mercado. Diferenciação. Então, a diferenciação, nós temos produtos ou serviços que são oferecidos com algum diferencial. Aí pode ser uma cor, um designer, um sabor, um perfume, um detalhe técnico, ou às vezes até mesmo uma inovação, algo totalmente diferenciado, que não existe no mercado, né? Um produto estrela, que é chamado dentro do marketing, que você vai lançar e vai fazer toda uma parte promocional. Eu, particularmente, recente, estive numa loja em que eu fui comprar um perfume e eu sempre uso o mesmo perfume porque eu gosto muito dessa fragrância. Cheguei lá e pedi para a vendedora, olha, é o perfume X que eu preciso e tal, o meu já acabou. E ela falou assim, olha, a gente mudou aqui um pouco, a gente tem o mesmo produto, mas eu queria que você sentisse o perfume desse novo desenvolvimento que nós tivemos. Eu falei, ok, não tem problema, vamos experimentar, né? E aí ela me deu assim uma amostrinha e para mim não agradou.
mas é aquela questão que é realmente muito pessoal, né? Às vezes é um produto que vai estar ali, ela vai oferecer e a pessoa, puxa, nossa, adorei, nossa, vou levar esse, porque vou experimentar. Então, tudo depende também do perfil, né? Às vezes a pessoa quer mudar, né? Eu realmente não me senti atraída por aquele produto novo que ela ofereceu, eu acabei levando o anterior. Mas ali a gente tem uma diferenciação, porque daí vão ter clientes comprando a fragrância X e a fragrância Y, e eles vão conseguir vender mais esse mesmo produto com esse mesmo nome, né, com essa mesma marca do produto, para vários tipos de clientes diferentes. E aí a gente tem, então, a diferenciação com relação à concorrência, né, e aí esse é o principal motivo de você diferenciar, atrair novos clientes. E aqui a gente, pela fotinho, tem uma diferenciação que ela uniu a parte de lojas femininas com uma degustação para os maridos, para os namorados e todos que iam junto com as mulheres ali que estavam experimentando roupa e tal, e aí eles ficavam num departamento um pouquinho mais separado do lado da loja, que estava servindo uma parte de degustação ali de cerveja, de vinho. E aí eles ficavam ali enquanto as esposas, as suas mulheres estavam comprando as suas roupas, experimentando, enfim, né? Demorava ali aquele processo, e enquanto isso eles estavam ali confraternizando. É uma diferenciação que a loja trouxe ali para aquele momento, foi muito bem aceito, porque um passou para o outro, né? E aí, por consequência, aumentaram as vendas da loja também. Então, às vezes, é uma pequena diferenciação ali, né? Porque uma loja de roupa, às vezes, ela não tem como inovar muito, né? E ela fez um serviço todo diferenciado ali e foi um super atrativo essa parte promocional. Custo e diferenciação com foco. E aqui a gente tem, então, uma necessidade específica, né? E aí a gente tem produtos com baixo custo, né, sendo vendidos. Por exemplo, aquelas lojas de 199 que oferecem, né, preço muito barato, né, muito acessível a toda a população. Às vezes não com uma qualidade, né, de outras lojas com algum diferencial relacionado a isso, mas com relação a preço, o diferencial é bem grande. E aí você tem os com elevada diferenciação, que, por exemplo, é o mercado B2B, que é o business to business, que é aquele que você vende direto de uma empresa para outra empresa. E a gente tem aqui o exemplo, então, de uma reforma de um forno industrial. Eu trabalhei numa empresa em que ela fazia toda essa parte de reforma, e aí vocês podem observar a quantidade de dados técnicos que tem que se ir num projeto. E é um projeto específico, né? É um projeto totalmente diferenciado e único para aquela empresa. Porque às vezes a empresa tem aquele forno, né? E você não consegue replicar esse mesmo forno de uma empresa X para uma empresa Y, porque são totalmente diferentes, outra tecnologia. Então, nesse caso aqui, a parte de aquecimento era toda feita via resistências elétricas, mas tem fornos industriais que são via queimadores, que é a gás, a parte de aquecimento. Então, ó, já viu que são realmente projetos diferentes que vão ser sempre tratados para os clientes. E aí a gente tem também aqui a parte de isolamento, né? Que aí na tampa vai toda uma parte de mantas que elas conservam o calor dentro desse forno. E aí realmente há uma eficiência energética, há um ganho para aquele material que está sendo ali, por exemplo, diluído ou misturado, ou enfim, ali o processo térmico que está acontecendo com aquele produto. E aí é feito toda uma otimização e uma reforma. As 5 forças de Potter. Aqui nós temos, então, a administração estratégica, né, como um conjunto de análise e decisões que aumentam a probabilidade de uma organização escolher uma boa direção para aqueles negócios, para o negócio ali, para o produto, e uma estratégia com vantagem competitiva de mercado. Isso, assim, a gente considera que obtém atributos, né, para melhores competições quando você vai ali para o mercado bater de frente com o concorrente, né? E aí a gente tem, então, de novo, a figura do Michael Porter, aquele estrategista que eu tinha comentado com vocês. Ele estabeleceu, então, 5 forças, e essas 5 forças são divididas da seguinte maneira.
conforme a gente pode observar pela figura, a concorrência está na linha central, e aí a gente tem negociação com fornecedores acima, e aí a gente pode, que nem eu falei, a gente pode ter ali um contrato que você vai comprar uma demanda bem alta de roupas femininas, vai ter todo um diferencial lá onde você está comprando para conseguir revender a um preço mais barato. Produtos substitutos, muitas vezes você tem algo inovador que vai mudar ali um mercado, uma inovação, ou vai substituir um produto pelo outro, substituir um produto da sua concorrência, melhor ainda nesse critério, e vão ser criados ali, né, inovações muitas vezes. Entrada de novos concorrentes, aí a gente pode estar trabalhando com barreiras de entrada, que é você estar sempre fazendo uma análise do mercado, o que está acontecendo, qual a movimentação, e aí assim que o concorrente está para lançar uma inovação em algo que você saiba que vai ser novo, você vem com uma nova ideia e aí traça barreiras, que a gente chama, para que isso não entre no mercado, não venha a chegar no seu cliente final, não venha a afetar. Então, negociação com clientes, aí você vai estar negociando preço, né? Toda essa parte, principalmente, a negociação é muito presente também, né? Nos mercados em que você vende para pessoa física, né? Que é o B2C, Business to Customer, que é direto para o cliente, mas você pode observar, né? Que às vezes o lojista está ali negociando o preço, dá um descontinho, isso é muito observado. No mercado B2B, que é o de empresas, isso é muito observado porque às vezes a empresa precisa daquele desconto para fechar um projeto, enfim, aí você vai fazer toda a reanálise do seu projeto para ver onde você pode dar um desconto. E essa negociação muitas vezes não é só em preço, às vezes ela pode ser relacionada à qualidade, às vezes o cliente pede algo diferencial, não precisa ser dessa maneira, e se a gente tirar essa parte do projeto, né, que realmente eu sei que vai ficar muito bom, mas isso aqui vai baratear um pouco o meu projeto, e aí tudo negociável com o cliente. Retomando o conceito, então, do progresso administrativo, nós temos duas categorias, a responsabilidade social e a estratégia. A primeira que a gente viu lá no começo da aula foi a da estratégia. Então, nós conversamos ali sobre cliente, sobre público-alvo, que é aquele mercado feminino que eu comentei, né, daquela promoção da loja, aquele mercado que compra produtos a um preço mais baixo, né, que são a figura das lojas que vendem a um preço único, por exemplo, as lojas chamadas de 199. E aí a gente tem também a figura do diferencial, né, competitivo relacionado à estratégia e à concorrência. Então, esses 4 pontos a gente viu no começo da aula. E agora vamos conversar, então, dentro de responsabilidade social, a parte de ética. Ética, então, o conjunto de valores e princípios morais, aí a gente retoma aquele conceito do que é certo e o que é errado. Dentro da empresa, a gente tem o pensamento ético, que acontece quando a organização incentiva um colaborador a um certo comportamento. Então, um exemplo que a gente tem é aqueles 5 minutos de tolerância para a entrada no trabalho, quando você bate o ponto, né? E aí, isso, tolerância para menos ou tolerância para mais é considerada, e isso é muito de tratativa mesmo, né? Dali do RH com a parte de estratégia, com a parte da direção, de flexibilizar esses minutos para você chegar ao trabalho. Mas isso é uma tratativa de ética, né? Você tem que cumprir com a carga horária e aí tem que chegar dentro do tempo previsto, que é o que foi acordado no seu contrato. Aí você tem a preocupação com o comportamento, né? Como uma questão ética, né? Uma questão moral de você cumprir, não apenas uma questão de bem-estar social. Então, eu não bato o meu ponto por uma questão de bem-estar meu. É uma questão de obrigação mesmo que a empresa impõe. Influencia, então, a ética na tomada das decisões e afeta toda a cadeia de parceiros. E quando a gente fala de parceiros, a gente fala não só dos parceiros externos, que aí a empresa compra insumos, enfim, compra uma série de situações em que é envolvida por contrato, transporte e tudo mais, não só esse tipo de parceiros, mas também os parceiros colaboradores, que são os internos também.
Define, então, funções, que são os chamados cargos de confiança, que aí é aquela questão do, por exemplo, cargo de confiança, você bate ponto, não bate, mas você tem que ter uma ética para cumprir o que foi proposto ali pela empresa. Aí você tem as práticas na organização, práticas éticas na organização. Aumento da produtividade, que é a ética frente aos parceiros, colaboradores e terceiros, que eu mencionei. E aí você trata também ali de programas dentro da empresa, como de produtividade melhorada, que daí são os programas, de repente, de exercícios laborais que são elaborados. E isso aumenta a produtividade ali dos seus funcionários, que vão render mais, não vão ter problemas de saúde, como, por exemplo, a LER, né? Que é por esforço repetitivo. E aí a gente tem uma série de situações que você consegue ali administrar com os seus funcionários. Saúde organizacional, desenvolvimento de programas de saúde física, psicológica, acompanhamento, né? Toda aquela parte de exames periódicos que é feito em colaboradores, parceiros e também com clientes. É claro que a gente não pode esquecer, né, da saúde em si, de uma forma colaborativa, né? Então, isso é mais visto ali de uma forma organizacional, né? Quando você pede realmente a parte de exames, mas aí a gente tem toda a tratativa, por exemplo, com o cliente da linha de relacionamento. E quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando da parte comportamental, né? A parte psicológica. E aí também envolve nessa parte de práticas éticas que você vai ter na corporação. Regulamentação governamental são legislações que então a empresa tem que cumprir por obrigatoriedade e do negócio para que o negócio funcione. Então, por exemplo, uma lei ambiental, as leis trabalhistas que têm que ser seguidas é um exemplo deste caso. E aí a gente tem a questão então do código de ética, né, como uma declaração formal aos colaboradores, parceiros e clientes. Então, ali a gente tem o código de ética, deve estimular a participação das pessoas. E aí, como é que você faz isso? Você divulga o seu código de ética. Ele não pode ficar guardado ali na gaveta, criei, tá bonito, tá aqui. Não, tem que ser divulgado para os colaboradores via comunicação e para os seus clientes também. Aí na figura dos gerentes que vão fazer as vendas e aí divulgam isso também. E claro que você vai cobrar o comportamento ético do que está escrito. Não dá para ficar ali realmente só no papel, né? Então, todas as cláusulas que elas são adaptáveis, cada empresa elabora suas cláusulas, não dá para falar que é um código que vale para todas as empresas que é criado, então cada uma vai criar o seu, e aí você segue aquilo que está escrito. Responsabilidade social. Então, nós temos a questão da sociedade e do bem-estar. Responsabilidade social é assumida por ações que protegem e melhoram a sociedade, de um modo geral, né? Sem afetar ali o interesse da empresa. Nós temos, então, ali a figura das medidas tomadas pela empresa, né? Que beneficiam essa sociedade através dos seus objetivos sociais, do planejamento e tudo mais, em comparação com outras organizações ali por ocorrências que acontecem. Então, o código de ética não é algo fixo. Eu posso olhar para outras corporações e entender o que está acontecendo no mercado. Essa ação de responsabilidade social funcionou, vou trazer para a minha empresa. E aí você faz essa ação de benchmarking e também gera aquele benefício. E aí você tem, então, ali a figura da lucratividade em relação à responsabilidade social. E aí nós temos o exemplo direcionado para cestas básicas. Então, muitas vezes a empresa coloca o seu produto dentro da cesta básica para que venha a acontecer uma divulgação. Ao mesmo tempo, ela está assumindo uma responsabilidade social, porque o seu produto vai estar lá a um custo bem menor do que na prateleira. E então assume uma questão perante a sociedade, mas também lucra com a venda dessas cestas básicas ou muitas vezes com divulgação do seu produto nela. Responsabilidade social, então nós temos alguns pontos a serem observados e aí é uma preocupação constante, né, com a responsabilidade social e aí todos esses quesitos atualmente são analisados e distribuídos, né, de uma forma geral entre as empresas, cada uma dentro do seu segmento, mas o que a gente pode observar são movimentos ecológicos, defesa do consumidor, programas educativos,
patrocínio cultural, saúde, bem-estar da população no modo geral, conforme eu informei, a parte de exercício físico, um exemplo disso, e prática de atividades físicas também. Não só a parte laboral, mas também para a sociedade, a difusão disso, né, como saúde mesmo, né, como uma questão de saúde. Fenômenos administrativos. As empresas, então, buscam o objetivo de crescer, gerar valor, claro que cada uma com o seu ritmo, dependendo do produto que é oferecido e do seu porte também, né? Empresas médias, grandes, startups que estão começando agora, micro e pequenas empresas, elas crescem ou de uma forma gradual, aos poucos, ou numa velocidade acelerada. Isso tudo depende em que mercado ela está situada, a inovação que está sendo oferecida. Marcas de sucesso, o que elas têm em comum? Penso que é sempre o desejo de crescer e atingir esses objetivos traçados, essas metas, essa missão. Quais são, então, essas características em comum dessas grandes organizações, dessas grandes marcas? É justamente a autenticidade, a distinção, a relevância e a consistência. Nós estaremos falando um pouquinho de cada uma delas. Então, com relação, primeiramente, à autenticidade, eu vou externar sentimentos, emoções, os produtos, né? E manter esses objetivos e estratégias da empresa. E aí a gente pode citar 2 exemplos, que é do parque temático, e que ele oferece a emoção de você estar ali num momento feliz com seus filhos, ou passeando com parentes, com amigos. E outro de uma loja de cosméticos que, por exemplo, oferece ali experiências com cores num batom, enfim, ali, a troca de experiência entre a vendedora, o produto e tudo mais, na parte de demonstração. Outra seria a distinção, o mercado saber como a empresa é olhada, né? Então, aqui a gente pode citar o exemplo de você ir para o mercado e entender em pesquisas de satisfação como ela está sendo observada, qual a reação frente aos produtos, e aí tudo isso você consegue via essas informações que são coletadas, e aí você sempre, claro, vai atrelar questões de recordação, lembranças, momentos, porque são momentos de satisfação do cliente. E aí eu cito um exemplo que eu vi, realmente fiz uma leitura, né, de uma notícia, uma pessoa perdeu a mãe, né, infelizmente a mãe dele faleceu, e aí ele escreveu uma carta a uma loja específica, que aí essa loja entregou para o fabricante, que o perfume X que a mãe dele usava não era mais fabricado. Ele tentou comprar para se recordar, para ter essa lembrança novamente do cheiro da mãe. E aí o perfume não era mais fabricado, já tinha saído de linha, e a empresa se mostrou assim solidária nesse momento e voltou a fabricar alguns produtos dentro de uma linhagem específica e divulgou, né, com autorização, claro, a notícia de que ele tinha sido entrado em contato, né, e feito toda essa parte com o lojista, e eles tinham voltado a fabricar, então, esse produto. Aí nós temos a relevância, que é mostrar ao mercado qual a melhor opção, né? Então, suprir essa necessidade de cliente. E aí sempre a gente vai atrás de uma comunicação de mercado e o posicionamento de marca. Temos, então, a consistência, que é a forma de identidade com o cliente, tornar-se conhecida e consistente, né? Aquele de estar presente no mercado mesmo, né? A coragem de ousar, de querer se aprofundar nessas demandas de mercado, criar ideias e inovações. E aqui nós temos, então, o Oceano Azul, que é uma estratégia dentro dos fenômenos administrativos e todas as empresas podem usar. Eu digo todas porque, assim, ela não é uma estratégia somente de inovação. E aí, no decorrer da explicação, vocês vão entender um pouquinho mais. Então, assim, só para a gente conceituar o Oceano Azul, a melhor forma de superar concorrentes, com certeza, não é tentar superá-los. É buscar um mercado totalmente inexplorado. E aí aqui a gente tem uma figura, né, de um barquinho
ali disponível num oceano gigante, então você está nadando ali, né? Você está flutuando ali num ambiente que é só seu, e todos os clientes em volta aproveitando aquela oportunidade que você ofereceu no mercado, aquela inovação. Isso seria um produto de estratégia de oceano azul. Em contrapartida, nós temos o oceano vermelho, que é aquele saturado de concorrentes, né? E aí a gente sempre atrela a questão de uma batalha regada a sangue, e aí assim, é todo mundo correndo atrás de ganhar espaço, ganhar mercado, criar uma situação aqui ou outra, mas não é o oceano azul em que você está ali com todos os teus clientes ao seu favor. Então, quais são os princípios que a gente pode citar ali do oceano azul? A gente tem que identificar quais são as barreiras de mercado, né, para a entrada dessa inovação, desse produto, se há alguma lei, alguma situação específica que a gente precisa analisar. Ter uma consciência de panorama geral do mercado em que vai ser atingido, os clientes que eu vou oferecer, a parte de publicidade. Ter a demanda ir além do exposto. A gente não pode ficar no básico. Tem que ficar sempre trabalhando melhorias e trabalhando como é que tá os clientes, como é que estão enxergando essa inovação. Também não pode ficar parado. Formar uma estratégia adequada, superar obstáculos dentro da própria organização, que é realmente, às vezes a inovação não vem de uma forma coletiva, não é abraçada, né, por diretoria, por todos mais. Então, assim, é realmente divulgar que aquilo é importante para a sua organização. Orientar a execução estratégica do projeto, e aí você tem todo um direcionamento, equipe, né, estratégias criadas, número de vendas, projeções, e que são criadas justamente para dar aquela orientação de que rumo a empresa vai tomar. Encontrar, então, uma estratégia ou demanda de oceano azul não é algo fácil, realmente é uma exceção, mas pode ajudar as empresas a se reinventarem. Muitas vezes, às vezes é um detalhe pequenininho que você muda na sua organização e que já dá um grande impacto, às vezes é um layout de um produto e o cliente vai, não gostei desse layout, gostei dessa embalagem, vai acabar consumindo mais. Às vezes é um pequeno detalhe, não precisa ser algo totalmente inovador, mas você usa essa estratégia também para ser analisada. E aí é sair dessa zona de conforto, né, que você tem ali, né, realmente fazer algo diferente. Essa é a proposta do Oceano Azul. E aí, conforme eu mencionei, a inovação ela tem que ser abraçada por toda a empresa, de diretoria até colaboradores, até produção e tudo mais. Tudo tem que realmente fluir, não pode ser assim, só a equipe de desenvolvimento ali da estratégia ou do produto que vai abraçar a causa. Não, todos têm que estar envolvidos. Isso acontece justamente porque em vários momentos as empresas estão preocupadas em resolver assim o seu problema momentâneo, digamos assim, é o fluxo de caixa, as vendas que não estão saindo dos produtos de linha, e aí não acabam abraçando a inovação ou a melhoria desse processo que você vai criar. Mas é importante essa divulgação e essa comunicação da nova estratégia que vai ser desenvolvida. E aqui nós temos, então, alguns exemplos de oceano azul. Temos, por exemplo, celulares, né, que são e continuam sendo algo sempre inovador, mas marcas específicas desenvolveram sistemas operacionais próprios. Isso realmente vende muito, porque é algo que ele não vende o celular, vende o alcance profissional. Então, é algo muito maior, é um sentimento, né? Eu vou atingir um potencial X na minha empresa se eu tiver o celular dessa marca. Então, é outro nível. E aí nós temos, então, a questão dos automóveis, por exemplo, ali, o carro do ano que foi criado, né? Quando criou essa ideologia do carro do ano, se veio com aquele modelo único, formato, estilo, cor, algo bem específico, e aí a empresa, na época, nadou realmente em vendas, porque não se existia ainda aquela questão de você criar um modelo e trocar ele todo ano. E a empresa que lançou essa inovação, esse oceano azul, por muito tempo ela foi aproveitada.
E aí nós temos a questão de linhas aéreas que criaram, uma linha aérea específica criou a ideia de autonomia para os funcionários resolverem problemas. Isso é muito importante, porque às vezes você perdeu um voo, não consegue, aí tinha que chamar o gerente X para resolver o seu problema. E aí não, ali os funcionários, que eram dos guichês, eles tinham bastante autonomia e conseguiam realocar você em voo e horários, e aí toda a tratativa era feita sem ter que ir buscar um gerente ou qualquer coisa nesse sentido. Outro serviço que foi exemplo de Oceano Azul que a gente pode citar, os streamings por assinatura, que são justamente assinaturas que permitem você ver séries e filmes sem estar necessariamente conectado a um aparelhinho que faz esse intermédio, né? E aí, nossa, a empresa que primeiro surgiu com esses streamings, lançou, assim, várias novidades, catálogos específicos, filmes conhecidos, e aí, realmente, por muito tempo, ela ficou no mercado sendo única. Com o passar do tempo, algumas apareceram como concorrentes, mas realmente, a gente pode citar que lá atrás houve um Oceano Azul. Então, a gente pode perceber que é o seguinte, vai sempre haver uma concorrência, mas o importante é você criar algo que vai ser oferecido como novo. Depois vai vir as concorrências, mas o importante é que o primeiro foi você. Essa é a estratégia do Oceano Azul. Então, assim, aí teve também um exemplo de sandálias, né? Sandálias de borracha, que a marca precisou se posicionar para vencer a concorrência chinesa como uma grife mundial de marca. E aí, assim, ela conseguiu não só entrar no mercado da parte de exportações dos seus produtos, mas também da parte nacional. Conseguiu vender muito mais as sandálias. E aí a gente tem, então, a figura de aplicativos, por exemplo, de mobilidade, né, que são os aplicativos de corrida de táxi, e aí ofereceram também ali aquele conforto, né, de Oceano Azul, de você se conectar ali no seu aplicativo, chamar a um preço, a uma tecnologia envolvida, a toda aquela questão que veio com o avanço dos aplicativos, de você não depender de procurar um carro na rua, de colocar o endereço ali pelo aplicativo, a facilidade, né? Acho que esses realmente aplicativos de mobilidade vieram para facilitar a vida do cliente. Então, em resumo, nesta aula nós aprendemos o progresso da administração, responsabilidade social, estratégias organizacional. Ficamos sabendo do Michael Porter, né, que é o grande estrategista do pensamento estratégico, e por fim entendemos uma estratégia de colocação de inovação no mercado, que é o Oceano Azul. Olá, aluno Unifaciar. Sobre a aula então, de progresso na administração, podemos concluir que ambientes inflexíveis não serão mais aceitos. As empresas precisam de bons funcionários para serem ouvidos e ter essa gestão participativa de ambientes interligados, onde não há uma mesa fixa. Todos podem sentar numa mesa e escolher o seu ambiente de trabalho, interagindo com os seus colegas. Melhoria contínua, a opinião do cliente deve ser sempre considerada para essas melhorias. Desejo a todos um excelente estudo.